Hoje a gente vai ler Jó 40, 41, 42 e Isaías 9. Disse ainda o Senhor a Jó: aquele que contende com Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Jó respondeu ao Senhor: Sou indigno, como posso te responder? Põe a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade, dizendo: Prepara-se como homem, eu farei perguntas e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai me condenar para justificar-se? O seu braço é como o de Deus, e a sua voz pode trovejar como a dele? Adorne-se então de esplendor e glória, e vista-se de majestade e honra. Derrame a fúria da sua ira. Olhe para todos os orgulhosos e lance-os por terra. Sim, olhe para cada um deles e humilhe-os. Esmague os ímpios onde estiverem. Enterre-os todos juntos no pó. Encubra o rosto deles no túmulo. Então eu mesmo reconhecerei que a sua mão direita pode salvá-lo. Veja o Behemoth que criei quando criei você, e que come capim como boi. Que força ele tem nos lombos, que vigor nos músculos do ventre. Ele enrijece a sua cauda como cedro. Os tendões das suas coxas são firmemente entrelaçados. Os seus ossos são canos de bronze, e os seus membros são varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. No entanto, o seu Criador pode chegar a ele com a espada. Os montes lhe oferecem tudo o que produzem, e todos os animais selvagens brincam por perto. Sob os lotos se deita, oculto entre os juncos do brejo. Os lotos o escondem à sua sombra. Os salgueiros, junto ao regato, o cercam. Quando o rio se enfurece, ele não se abala, ele se mantém calmo, mesmo que o Jordão atinja a sua boca, poderá alguém capturá-lo enquanto ele estiver olhando? Ou em uma armadilha enganchá-lo pelo nariz? Jó 41. Você consegue pescar com anzol ou leviatã, ou prender-lhe a língua com um laço? Consegue fazer passar uma corda pelo nariz dele, ou atravessar-lhe o queixo com um gancho? Você acha que ele vai implorar misericórdia ou lhe dizer palavras amáveis? Pensa que ele fará um acordo com você para que o tenha como escravo pelo resto da vida? Acaso você consegue fazer dele um animal de estimação como se fosse um passarinho, ou pôr-lhe uma coleira para dá-lo às suas filhas? Poderão os negociantes vendê-lo ou reparti-lo entre os comerciantes? Você consegue encher-lhe de arpões o couro e com lanças de pesca a cabeça? Se puser a mão nele, a luta ficará na sua memória, e nunca mais você tornará a fazê-lo. Esperar vencê-lo é ilusão, apenas vê-lo já é assustador. Ninguém é suficientemente corajoso para despertá-lo. Quem então será capaz de resistir a mim? Quem primeiro me deu alguma coisa a quem eu deva pagar? Tudo o que há debaixo dos céus me pertence. Não deixarei de mencionar os membros do Leviatã, a sua força e o seu porte gracioso. Quem consegue arrancar-lhe a capa externa? Quem se aproximaria dele com uma rédea? Quem ousa abrir-lhe as portas da boca, cercada com dentes temíveis? As suas costas possuem fileiras de escudos, firmemente unidos. Cada um está tão junto do outro que nem o ar passa entre eles.
Estão tão interligados que é impossível separá-los. O seu forte sopro atira lampejos de luz. Os seus olhos são como os raios da alvorada. Tições saem-lhe da boca. Fagulhas de fogo estalam. Das narinas sai-lhe fumaça como de panela fervente sobre fogueira de juncos. O seu sopro acende o carvão e da sua boca saltam chamas. No pescoço reside a sua força. O desespero corre adiante dele. As dobras da sua carne são fortemente unidas. São tão duras que não se movem. O seu peito é duro como pedra, sólido como a pedra inferior do moinho. Quando ele se ergue, os poderosos se apavoram, fogem com medo dos seus golpes. A espada que o atinge nada lhe faz, nem a lança, tampouco a flecha ou o dardo. Como a palha trata o ferro, como madeira podre o bronze. As flechas afugentam, as pedras não dão, as pedras das fundas são como cisco para ele. O bastão lhe parece fiapo de palha. O brandir da lança o faz rir. O seu ventre é como caco dentado, que deixa rastro na lama, como trilho de debulhar. Ele faz as profundezas se agitarem como caldeirão fervente, e revolve o mar como pote de unguento. Deixa atrás de si um rastro cintilante, como se fossem os cabelos brancos do abismo. Nada na terra se equipara a ele, criatura destemida. Como desdém, olha todos os altivos, reina soberano sobre todos os orgulhosos. Jó 42. Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é este que obscurece o meu conselho sem consentimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu desconhecia. Tu disseste: Agora escute, e eu falarei. Eu farei perguntas, e você me responderá. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, também disse a Elifaz de Temã: Estou indignado com você e com os seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Vão agora até o meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros e apresentem um holocausto em favor de vocês mesmos. O meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele e não farei a vocês o que merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então ele faz de Temã, Bildade de Suá, e Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor lhe trouxe restauração. Ele deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido celebraram com ele um banquete. Então, eles expressaram condolências e o consolaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Então o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Esse teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemina, a segunda o de Késia e a terceira o de Queren-Hapuk. Em parte alguma daquela terra, havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança
como os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu os seus filhos e os descendentes deles até a quarta geração. Por fim, Jó morreu em idade muito avançada. Isaías 9. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, além do Jordão. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo ficará sabendo, tanto Efraim como os habitantes de Samaria, que dizem com orgulho e arrogância de coração: os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas. As figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedros. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los e incitou contra eles os seus inimigos. Os arameus do leste e os filisteus do oeste devoraram Israel, escancarando a boca. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, a sua mão continua erguida. Mas o povo não voltou para aquele que o feriu, nem buscou o Senhor dos exércitos. Por essa razão, o Senhor cortará de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco, em um único dia. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça, e os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Aqueles que guiam este povo o desorientam, e aqueles que são guiados deixam-se induzir ao erro. Por isso, o Senhor não terá nos jovens motivo de alegria, nem terá piedade dos órfãos e das viúvas, pois todos são ímpios e perversos, e todos falam tolices. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, a sua mão continua erguida. Porque a impiedade queima como fogo, consome espinheiros e ervas daninhas, põe em chamas os matagais da floresta, fazendo nuvens de fumaça. Pela ira do Senhor dos Exércitos, a terra será ressecada, e o povo será como lenha no fogo. Ninguém poupará o seu irmão. À direita devorarão, mas ainda estarão com fome. À esquerda comerão, mas não ficarão satisfeitos. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão. Manassés contra Efraim e Efraim contra Manassés. Juntos eles voltarão contra Judá. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, a sua mão continuará erguida. Amém.
Amém, glória a Deus. Obrigada, Jaque, querida. Jaque, fazia tempo que você não lia, né, Jaque? Que benção, teve o privilégio de finalizar o livro de Jó, fechou o livro de Jó aí, gente, esse final é arrebatador, né? É muito poderoso, muito tremendo. Antes da gente falar sobre a reflexão do livro de Jó, né, vou juntar aqui também no finalzinho com Isaías. Hoje vai ser um pouquinho mais breve, mas eu preciso convidar vocês para a nossa conferência que vai acontecer agora, dia 20, no sábado, nesse sábado, Conferência Cruzada de Milagres. Queridos, vai ser um dia extraordinário, onde Deus já tem essa agenda na eternidade para liberar algo sobre a sua vida. Então, entenda o chamado, entenda esse convite, entenda a importância de você estar presente, seja presencialmente ou seja online. Há momentos que são divisores de águas nas nossas vidas. E quando nós estamos na presença do Senhor, queridos, quando nós estamos debaixo de uma unção específica, algo que Deus já preparou para liberar sobre o seu povo, é extraordinário o que Deus faz em dias gloriosos como esses nas nossas vidas. E esse vai ser um dia. Então eu estou te convidando para que você esteja presente. Esse convite não é meu, mas é do Senhor para a tua vida. Amém? Esse evento, ele tem uma inscrição com um valor absolutamente simbólico. Mas por que que tem um valor simbólico? Porque quando você está investindo simbolicamente num evento, né, da igreja, para você receber ali uma palavra, né, você não está pagando uma taxa, mas você está semeando no reino de Deus, você está demonstrando o seu compromisso com o seu crescimento espiritual, certo? Então isso é importante você entender, né? Por quê? Quando você pensa, por exemplo, no agricultor, né? Quando ele vai plantar, ele planta algo com expectativa de colheita, certo? Ele está plantando para receber algo. Então, a nossa contribuição, mesmo que simbólica, ela representa o quê? Uma parceria ativa na obra de Deus. E no nosso reconhecimento de que tudo que nós recebemos tem valor. Entende? Então, muitas vezes, a igreja precisa tirar essa escassez aqui da mente, né? E entender o que é você semear na obra de Deus. Então, é um investimento que ele é além do financeiro, ele é uma declaração de fé. É que você está valorizando o que Deus está fazendo, né, nesse ministério, na nossa comunidade, e você quer ser parceiro ativo, você não quer ser apenas um espectador passivo, entende? Então, quando você semeia com alegria, com propósito, né, mesmo um valor simbólico, certo? Você está o quê? Cultivando um coração generoso, você está alinhando as suas prioridades com as prioridades do reino, tá? A gente tem em 2 Coríntios 9:7, ali Paulo vai falar, né? Paulo, né, gente? Paulo, vocês sabem que eu sou fã de Paulo, né? Apóstolo Paulo. Quem dá com alegria, aquele que dá com alegria, o Senhor se agrada daquele que dá com alegria. Ele sempre honra, Deus sempre honra aqueles que honram a sua casa. Deus sempre honra aqueles que honram a sua casa. Então, você que está conosco, que não pode estar presencialmente, vai lá no Instagram da Elohim Church, lá tem link, tá, para você se inscrever, para você participar de forma online da conferência. Quando você clicar lá vai ter um formuláriozinho para você preencher, né, ali você fazer a sua inscrição, você fazer a sua contribuição, que é um valor muito simbólico, e aí você vai receber um link, você vai receber o acesso para você poder estar ali conosco,
né, nesse mover tremendo que Deus vai realizar. E você que está presencialmente, mesma coisa, né? Tem ali também um formuláriozinho dentro da inscrição, precisa se inscrever, tá? E aí lá você vai fazer, e aí lá na igreja você vai receber o seu acesso para você poder estar ali também conosco, presencialmente, debaixo de tudo que Deus vai realizar nesse dia, que vai ser poderoso. Então, feito o convite para você, esse convite imperdível, inadiável. Já estou vibrando aqui, porque eu já fiquei sabendo que a apóstola Mara vai vir lá de São Paulo, a Mayra está vindo lá de São Paulo, a Dani está vindo lá de São Paulo, a Tatá. Então, o povo está se movendo. Você que é daqui de Vila Velha, do Estado do Espírito Santo, não pode perder, tá? Já vai, faz a tua inscrição e venha, porque vai ser tremendo. Queridos, o final do livro de Jó, por si só, ele já é assim, ele não precisa nem de muita palavra, né? Porque ele já é extremamente poderoso, é o ápice, é o momento em que nós vemos a majestade de Deus sendo revelada. Nós vemos o arrependimento de Jó, né? Nós vemos a restauração que Deus faz na vida de Jó, sobretudo a revelação de Deus sobre a vida de Jó de uma forma muito extraordinária, muito poderosa. A gente vê como ele é soberano sobre toda a criação. A gente vê novamente aqui a nossa limitação diante do poder dele. E a gente consegue entender e ver mais uma vez a sabedoria, né, incompreensível do Criador, como ele é sábio, extraordinariamente sábio. Então, quando Jó vai responder o Senhor no capítulo 42, Jó, ele finalmente ele compreende, vira uma chave aqui, ó, vira uma chave. E às vezes o que está faltando na nossa vida é essa virada aqui, ó. E quando essa chavinha vira, queridos, aí você entra num outro nível de glória. Jó, ele finalmente compreendeu que ele questionava, né? Naqueles momentos ali em que a gente vê Jó ali no questionamento, ele questionou algo que ele não podia entender. Jó, ele entendeu que ele conhecia Deus apenas de ouvir. Ele entendeu que ele conhecia Deus apenas de ouvir falar do Senhor. Ele achou que ele conhecia Deus, mas ele entendeu que ele conhecia apenas de ouvir, mas que agora ele estava vendo o Senhor. Ele estava vendo. Quando Deus começa a falar com Jó e fazer perguntas retóricas, ele fala de coisas maravilhosas demais para ele. E aí ele consegue entender que antes ele tinha um conhecimento de Deus, né, que era como se fosse uma sombra, que era como se fosse apenas um reflexo, mas agora ele enxergava na plenitude o Senhor, né? E aí, o Eterno, o nosso Deus, a gente vai ver que no capítulo 42, ele repreende os amigos de Jó por não falarem retamente sobre ele. Olha como é forte isso. A gente vê Deus repreendendo os amigos de Jó. E ele ainda fala, agora vocês vão pegar, vocês vão levar uma oferta, vocês vão levar uma oferta. Para Jó ali como sacerdote para receber aquela oferta ali que os amigos estariam levando, e que Jó ia orar por eles, ia interceder por eles. É forte, né? Meu Deus, gente. E aí, né, Jó intercede ali pelos seus amigos, ora pelos seus amigos, e Deus aceita, né, essa oração. Né? E depois que Jó ora pelos seus amigos, Deus muda totalmente o cativeiro de Jó. Então tem duas ações aqui que você vai analisar, né?
A primeira é que Deus repreende os amigos dele, manda eles, ordena eles levar uma oferta, entende? Leva uma oferta. Gente, essa questão da oferta é uma coisa tão forte. E as pessoas têm tanta dificuldade, têm tanta escassez na mente. Você vai olhar, Deus sempre trabalhou com essa questão da oferta na sua palavra. Isso é forte, né? Então, ali a gente vê naquele momento que Deus repreende os amigos, ordena que eles levem a oferta até Jó. E aí Jó, assim, ora por eles, e aí Deus, ó, muda o cativeiro. Abençoa ali os amigos de Jó, aceita a intercessão de Jó pelos seus amigos, e ele restaura a Jó em dobro. Tudo que Jó perdeu, queridos, tudo, absolutamente, Deus honrou ele em dobro. Família, rebanhos, honra, riquezas, tudo. Jó, ele já era abundante antes do processo dele. Só que agora ele ficou 2 vezes mais. E o versículo que eu quero destacar aqui, Jó 42:5, vai dizer: e antes, né, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então esse versículo ele representa a transformação espiritual completa de Jó. Jó, ele passa de um conhecimento intelectual, né, que era apenas aqui, ó, no intelecto dele, nos pensamentos dele sobre Deus. E ele passa agora a ter uma experiência pessoal e íntima com o Eterno. Totalmente diferente, de uma forma que transforma completamente a visão dele. E aí ele estava pronto para poder receber a abundância que Deus queria derramar sobre a vida dele. Então, queridos, meu Deus, a gente vê que em todo esse contexto da história de Jó, que o sofrimento, ele pode te levar a ter uma revelação mais profunda de Deus. Certo? Primeira coisa que você tem que entender, Deus não deve satisfação às suas criaturas, mas Ele, na sua graça, se revela a nós. Tá entendendo? O sofrimento de Jó não foi punição, mas foi um refinamento, como o ouro é refinado no fogo. As impurezas do ouro só saem em altas temperaturas. É só no processo de altas temperaturas que aquelas impurezas vão saindo do ouro e vão deixando ele puro, vão deixando ele com alto valor. Então a gente precisa entender os processos de Deus. Não só entender, porque é difícil a gente entender muitas vezes. A nossa limitação é complicada, mas é no sentido de confiar nos processos de Deus. No sentido de entender que Ele sabe mesmo. Deus me conhece melhor do que eu mesma. Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe o que eu preciso na medida que eu preciso. Na profundidade que eu preciso. E o processo, a lapidação, é amor de Deus, é cuidado de Deus, para nos levar a alcançar o alvo do nosso propósito. Então, Deus não apenas restaura a vida de Jó, entenda isso, querido. Meu Deus, é forte. Deus não apenas restaura, mas Deus multiplica as bênçãos daquele que permanece fiel. Porque a gente vê algo interessante em Jó aqui.
ele teve ali uma permanência. Ainda que ele questionou, ainda que ele teve momentos ali que foi insuportável, ele permaneceu fiel, ele não arredou o pé. Ele se manteve ali, ele foi resiliente. E ele foi humilde. A partir do momento ali que Eliú vem, né? Eliú ali foi extraordinário, aquele jovem profeta, né? Ele vem trazendo um novo, Eliú representa a nova revelação, aquela revelação fresca. Eliú, quando ele começou a trabalhar ali na vida de Jó, Jó já se colocou ali pronto, ele já estava ali sendo preparado para a revelação maior de Deus que vinha. Então, Jó, ele queria. E ele demonstrou através da perseverança dele, da fidelidade dele em permanecer, mesmo nos momentos mais insuportáveis. Então, Deus, ele não apenas restaura, mas ele multiplica as bênçãos daqueles que permanecem fiéis. Não se esqueça disso. A gente vê também algo muito interessante aqui, que Jó intercede pelos seus amigos, que o julgaram mal. Jó intercede pelos seus amigos. E aqui a gente vê a prefiguração do ministério intercessório do nosso Machia, do nosso Messias, que é o nosso advogado, que intercede ao nosso favor, que é o nosso mediador. Então, Jó aqui, ele apresenta na vida dele um atributo do Messias. E a gente vê que o cativeiro dele muda depois dessa ação. Você acha que isso é à toa? Você acha que esse momento, a ordem dos fatos, como está escrito, é aleatória? Nada é, na palavra, aleatório. Tudo está extremamente alinhavado, ligado de uma forma, de uma sabedoria complexa, de uma sabedoria extraordinária. Tudo extremamente alinhado, ligado a um plano, a um propósito maior do Senhor. Quando os estudiosos vão estudar a palavra, principalmente quando eles vão entrar na parte da gematria, a gematria é... Porque vocês sabem que o hebraico, cada letra hebraica também é um número, representam um número, né? Por exemplo, a letra Aleph, ela também é a letra 1, certo? Então, a letra Dalet, por exemplo, ela é a letra 4, é o número 4, certo? Então, quando os estudiosos vão pegar a palavra e eles fazem nessa questão do número, da matemática, eles ficaram impressionados com a perfeição, né? Que assim, extrapola o entendimento da perfeição da palavra. Então, tudo há um propósito naquilo que Deus está falando, se comunicando conosco, e naquilo que Ele deixou na sua palavra. Para que a gente entenda aquilo que muitas vezes o homem natural não vai conseguir entender, mas por meio da sua palavra nós acessamos. Certo? Então, entenda isso nessa manhã. Os nossos sofrimentos têm propósito eterno. A fidelidade, queridos, ao Senhor sempre é recompensada. Deus muitas vezes pode usar a nossa dor para revelar a sua glória. E a restauração final, ela virá sobre a tua vida. E não só nesse tempo, né, nessa dimensão temporal. Entende o que eu falo? Não só nessa dimensão natural, mas também ela virá com o reino messiânico estabelecido, com o reino de Yeshua estabelecido.
há ainda uma restauração ainda mais excelente do que você pode experimentar, do que Jó mesmo experimentou. Há ainda uma restauração ainda mais extraordinária, mais excelente, mais poderosa, queridos, que está para vir com o estabelecimento do reino do nosso Mashiach sobre a terra. Amém? Então, nessa manhã, é você pegar essa chave, de entender que assim como Jó, há um momento da nossa vida, da nossa jornada, da nossa caminhada com Deus, queridos, que a gente tem que passar do conhecimento superficial de Deus para uma visão clara dele, uma visão clara do eterno, encontrando nele a nossa força, a nossa esperança, a nossa restauração completa. Entende? Quando você começar a entender que a tua força está nele, a tua esperança está nele, a tua restauração completa está nele, você entra numa dimensão que agora os teus olhos contemplam o Senhor. Você sai da superficialidade, você sai do raso, do conhecimento raso de Deus. Jó vai dizer assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim sobre a terra se levantará. Meu Deus. É forte demais. É forte demais. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Tem mais algumas coisas aqui que eu separei para nós, mas eu vou já ir finalizando, certo? Queria fazer apenas aqui uma conexão com o livro de Isaías, que é muito poderoso, muito extraordinário. Esse capítulo 9 em especial do livro de Isaías é muito maravilhoso. A revelação ali do nosso Mashiach. Mas em Isaías 9, 2, a gente tem um versículo que fala assim, ó: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Então, quando a gente pega esse versículo com o livro de Jó, capítulo 42, né, quando houve o momento da revelação, a gente consegue ver aqui, assim como Jó, ele passa das trevas do sofrimento para a luz da revelação do Senhor, a gente vê aqui a transição do conhecimento de algo, um conhecimento auditivo, algo que ele só ouvia, né? Ouvia as experiências dos outros, ouvia. Agora ele passa por uma visão clara de Deus. Isaías, queridos, profeta Isaías, ele está profetizando sobre toda a humanidade, experimentando essa mesma transformação através do Mashiach. O que Jó vivenciou individualmente, e Yeshua, ele trouxe de uma forma universal. Ele possibilitou hoje todo aquele que nele crê a possibilidade de ver a Deus e não apenas só ouvir sobre ele. Essas palavras de Jó me chegam a me arrepiar aqui, meu Deus do céu, que glória, meu Deus, que unção nessa manhã que o Senhor está derramando sobre nós, queridos. Meu Deus, é muito forte. Aleluia. Essas palavras de Jó: agora os meus olhos te veem, prefigura exatamente o momento, né, em que a luz do mundo se manifesta sobre carne, sobre toda a carne, permitindo que todos aqueles que estavam em trevas pudessem finalmente contemplar a glória do Pai. Então, ambos os textos aqui nos lembram
de que Deus transforma a nossa escuridão mais profunda, queridos, num portal para sua revelação mais gloriosa. Amém. Que você possa guardar essa palavra no teu coração como um tesouro e não só apenas ouvi-la, mas vivê-la. Que você possa buscar conhecer o Senhor de uma forma mais profunda. Entenda isso, sempre há mais para conhecer do Senhor, sempre há um nível de profundidade. Quanto mais humilde você for, entender, Senhor, eu ainda preciso tanto te conhecer ainda mais, eu ainda quero, Senhor, como eu quero te conhecer mais. Senhor, se revela a mim de uma forma, Senhor, extraordinária. Me leva, Senhor, a te ver, Pai. Assim como os olhos de Jó te contemplaram, eu quero te ver, Senhor. Busque esse nível, querido, porque a palavra te garante. Aquele que o busca, e a palavra fala, né? Aqueles que me buscarão de madrugada, aqueles que cedo me buscam, me encontrarão. A gente precisa entender que muitas vezes a gente tem que sair da zona de conforto. A gente tem que demonstrar no reino do Espírito o quanto a gente quer, o quanto a gente deseja conhecer o Senhor. O Senhor fala na sua palavra, a palavra dele nos garante. Eu me farei ser achado de ti. Meu Deus, eu chego a me arrepiar. Oh, aleluia! O Senhor se deixará ser achado de ti. Se você o buscar, no nível de profundidade, ele vai se revelar a ti de uma forma que você não imagina. O Senhor vai te surpreender. Amém? Que Deus te abençoe profundamente. Amanhã estaremos aqui firmes e fortes, juntos no propósito. Amanhã entraremos num livro novo, se eu não me engano, é o livro de Tito. Amém? Um livro curto, mas com certeza Deus vai derramar grandes coisas sobre nós. Deus te abençoe, excelente dia. Shalom, shalom. Shalom.